amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre resultados versus esforços. Estão preparados para esse momento, para essa live? Vamos chegando. Vou fixar o comentário aqui. E a gente tá meio torto hoje, parece, né? Tá meio caído mesmo. E aí, gente? Oi, Felipe. Oi, Mari. Oi, Bruninho. Oi, Rose. Oi, Cíntia. Oi, Tiago. Boa noite. Oi, Thor. Oi, Nádia. Oi, Douglas. E aí, gente? Como vocês estão? Tudo certinho por aí? Preparados para a live de hoje? Vai ser uma live muito boa sobre resultados versus esforços. Então, se hoje você acha que está se esforçando muito e não está alcançando os resultados, ou se talvez você não está sabendo quais são qual é o ponto real que você tem que se esforçar para conseguir mais resultados, para ser essencialista, para buscar a única coisa que você focando naquilo vai te trazer mais resultados, essa live é para você. Oi, Heraldo, boa noite, Angélica, boa noite, Rayane. E aí, boa noite, gente. Como foi a semana como tá sendo o começo de semana de vocês? Tudo lindo, tudo maravilhoso? Aquelas que já fez tanta coisa na segunda que já acha que passou a semana toda. Tudo maravilhoso? Começamos nossa semana com o pé direito por aqui, porque vamos falar de um assunto que tem muito a ver com produtividade, mas uma produtividade direcionada. Eu não sei se vocês já ouviram ou já sentiram isso de alguém, da pessoa falar assim, porque hoje eu tô muito ocupada, e achar isso bonito, achar que isso se vangloriar por conta disso. E existe uma diferença bem grande entre estar ocupada e ser produtivo. E isso é bom a gente se atentar até como uma forma de tranquilizar. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Tenho várias áreas da minha vida para atender. E é normal, a gente sempre tem um monte de coisa para fazer e o spoiler é que a gente nunca vai conseguir fazer absolutamente tudo. E por isso a gente precisa conhecer as nossas prioridades e onde que a gente coloca os nossos esforços com mais vontade para trazer mais resultados. Ó, a Rai já falou que eu ando ocupada. Preciso ser mais produtiva. Vamos lá, Rai, vamos resolver isso. Porque realmente é muito ruim quando a gente coloca esforço em alguma coisa, eu já passei por isso, e não encontra os resultados reais. Certo, galerinha? Vamos começar essa nossa semana com tudo aqui juntinhos. Pra quem tava perguntando sobre o negócio dos concursos, gente, dá uma olhada lá nos stories. Agora eu tô quietinha lá nos stories porque eu já fiz 500 milhões de pontinhos. Mas eu expliquei lá porque que eu parei de estudar para concurso. E mais tarde nessa live a gente pode conversar também sobre isso se vocês quiserem, tá? Se tiverem alguma pergunta, a gente vai respondendo e vai conversando. Vocês sabem que pelo direct o pessoal tava falando assim, porque às vezes a pessoa fala que se inspira em você para estudar e usa o seu parar de estudar como uma forma de... Oi, Marla, tudo certo? Marla já foi minha aluninha também. Como uma forma de desculpa, assim mesmo, sabe? Eu me inspirava na Mari, ela parou, eu vou parar também, sem realmente pesar as várias coisas que existem na vida dela que são diferentes da minha. Mas eu entendo, assim, até, e eu tava com medo disso acontecer, porque eu sei que a gente tava no campo de batalha juntos, né? Quem aqui é da época dos concursos sabe disso. Então, é tipo, vocês perderam uma soldada. Mas é isso, gente, a vida é essa, a soldada continua aqui lutando na produtividade, nos estudos, falando de técnicas de estudos, isso que importa, que bom que vocês estão aqui comigo. Boa noite, Arthur, tudo certo? Hoje, então, resultados dos esforços, deixei o comentário fixado aqui embaixo. Segue o sonho, segue, amigo, sempre. Vontade de espirrar? Olhar pra luz, vamos ver se espirra. Vamos começar a livezinha de hoje? Estão preparados? Bora?
Bom, a primeira ideia que eu quero trazer aqui para vocês, quando a gente fala de resultado versus esforços, é quanto à importância disso, né? Por que a gente deveria parar e pensar sobre essa diferença de resultados e de esforços? Porque existe dentro da nossa mente, a gente já falou isso algumas vezes, um negocinho chamado nosso próprio inimigo. O nosso próprio inimigo tá dentro da nossa mente. Ele tá o tempo inteiro te auto-julgando. Ele tá te auto-julgando pelas coisas, principalmente, que você não consegue. Então, você que estuda para concurso, tá fazendo uma questão e erra, ele tá lá te auto-julgando, dizendo que aquilo não é para você. Não sei se vocês já passaram por isso. Ou dizendo que você fracassou mais uma vez, que você não vai conseguir. Tem um pessoal que vai fazer repescagem, eu acho, agora da prova da OAB, e a gente tá conversando lá pelo direct, e eu venho falando que a gente precisa saber para onde a gente está direcionando os nossos esforços para conseguir os resultados que a gente quer. Porque existe algo que é essencial dentro de qualquer objetivo que a gente tenha. Esse essencial é aquilo que precisa ser feito, que é a única coisa que precisa ser feita para chegar àquele objetivo. Existem outras coisas auxiliares que vão alavancar o seu objetivo, a sua prioridade, mas existe uma única coisa, o essencial, que eu sempre falo no mundo dos concursos, o essencial é a lei seca e as questões. O essencial quando você está estudando um livro, por exemplo, é você conseguir revisar e saber o porquê você está estudando aquele livro, ter realmente um porquê bem claro na sua cabeça. A Marla falou, é interessante quando a gente descobre por que estamos nos disciplinando por algo. Se não tiver um objetivo, não vai pra frente mesmo. Exato, Marla. Oi, amigos, voltando. Agora toda vez que eu tento fazer live, dá tilt. Não sei o que é que acontece, mas vamos lá de novo, que a gente não desiste. Bora pra nossa live de esforços versus resultados. Pelo menos isso tá acontecendo sempre no início da live, né? Não sei o que tá acontecendo, que a internet no início da live dá ruim e para tudo. Aparece pra mim assim, o vídeo está pausado. Mas eu salvei o início, porque daí depois a gente junta lá no YouTube. Vamos entrando, pessoal, que a gente já vai continuar para começar essa segunda-feira, essa semana muito bem aqui com vocês. Vamos falar de esforços versus resultados, resultados versus esforços. Vamos entrando, a gente estava começando falando sobre a importância de... Achei que era comigo, Valéria falou, então não é. Apareceu aqui para mim, vídeo pausado, estamos reconectando e não reconectou nunca mais. Mas estamos de volta, a gente... Eu mudei a internet lá em cima, vamos ver se melhora, tá? Vamos entrando, galera, a gente tava falando então com relação a resultados versus esforços sobre esse nosso inimigo que vive nos auto-julgando, certo? Tá tudo certo por aí? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Me deixem saber. Tudo certo por aí, gente? Estão me ouvindo? A internet está funcionando direitinho? Eu estou... Se desligar os comentários, creio que ajuda. Ai, aqui daí eu fico sem ver vocês. Eu fico agoniada sem comentários. Tem gente que fica agoniada com os comentários porque não consegue prestar atenção nos comentários e falar ao mesmo tempo. Eu fico agoniada sem saber se vocês estão me acompanhando. Edital aberto, questão em lei seca, então vamos daí. Quando o edital tá aberto, a gente tem que focar no que é essencial, porque você tem um prazo bem curto ali para chegar no seu resultado, no seu objetivo final. Então sim, com certeza, questão em lei seca. Por quê? Porque é o essencial dentro do mundo dos concursos. Dentro de qualquer objetivo que você tem, a gente tem que buscar o que é realmente essencial. Aquilo que vai fazer a diferença real para chegar no resultado que a gente precisa. E também é importante trazer uma frase aqui, que eu já falei algumas vezes, que tem que desativar, gente, tá travando? Se estiver travando, eu vou desativar. Me falem se tá travando, porque geralmente não trava. Se estiver travando, eu vou desativar os comentários, então, para ficar mais fácil pra gente fluir melhor. Tá? E depois eu abro e a gente conversa. Vou esperar vocês me falarem se tá travando. Tô vendo que já tá com um delayzinho, né?
Não está travando. Gente, então eu vou continuar. Se tiver ruim, acho que tá com delay. Mas se tiver ruim, eu tiro depois pra vocês, tá? O pessoal ainda está entrando. Problemas técnicos, a gente tem que lidar com isso. Vamos lá. Vamos concentrar aqui. Então, o essencial dentro do mundo dos concursos, a gente já conversou várias vezes, que é lei seca e questões. Ok, entendemos isso. E tem uma frase que diz que é inútil fazer com mais quando se pode fazer com menos. Então, o foco, não só quando o edital está aberto, é lógico que principalmente, mas o foco deve ser sempre o essencial, sempre colocar todos os seus esforços naquilo que realmente traz resultados efetivos, porque senão você está gastando energia numa coisa e perdendo a possibilidade, considerando principalmente que a nossa aprendizagem é um processo gradual. Então, por isso que é importante revisar tudo que a gente estuda. Quando a gente revisa, a gente tem a confirmação de que aquela informação foi para a memória de longo prazo. No primeiro contato que a gente tem com qualquer informação nova, é impossível a gente entender e reter todo aquele conteúdo. Por isso os momentos de revisão são tão importantes. Da mesma forma, a questão, no caso dos concursos, elas são essenciais porque é só o que você vai fazer no dia da prova. E também existem outras formas da gente medir os nossos resultados, independente da área que vocês estão. Então, se o mais simples, né, quando você está buscando resultados dentro da sua carreira, talvez a forma mais simples de ver resultados é justamente estou ganhando mais dinheiro, consegui aquela promoção, me esforcei, consegui aquela promoção, ou estou tendo mais clientes, estou me esforçando para ter mais clientes e o meu negócio está crescendo. Nos concursos é isso, fazer mais questões. Não tem gente que fala assim, eu sinto que eu aprendo bem quando eu assisto videoaula. Esse sentir, gente, tem muito mais a ver com a sua zona de conforto. Então, dentro da sua zona de conforto, você se sente bem ali, parece que tá aprendendo alguma coisa, parece que tá pegando alguma coisa. Não importa, o que você sente não importa. Não importa se você está na zona de conforto, o que importa é se você está tendo e construindo resultados reais. E geralmente, né, vamos ser sinceros, o resultado, ele está depois da sua zona de conforto, o resultado real e palpável, certo? Resolver questões é um caminho sem volta, descobrir que aprendo mais com questões, com certeza. É só o que você vai fazer no dia da prova, ninguém vai te perguntar se você assistiu aula, nada disso, né? Beleza, gente. Então, tem muita gente que tem essa aversão a desconforto. A gente foi meio que criado, assim, acho que eu posso dizer isso. A gente foi criado a ter uma aversão ao desconforto. Eu vi alguém falando isso nos stories hoje, não me lembro agora quem. Mas quando a gente entende que o desconforto é o que vai nos trazer realmente coisas grandes, coisas que a gente quer, é só ali que existe esse desconforto no meio do esforço, a gente fica pensando assim, tá, existe o desconforto e eu vou ter que passar por ele, eu vou ter que buscar o certo ao invés do fácil quando eu tiver que fazer uma decisão ali, uma escolha entre Netflix ou ir trabalhar, ou sentar e render e estudar. Mas esse desconforto, ele precisa, já que é um desconforto, ele precisa estar direcionado para o lado certo, né? Eu preciso estar tendo esse desconforto valendo a pena das coisas que pelo que eu tô sentindo ali. Então, qual é o desconforto que eu vou escolher ter para ter os resultados que eu realmente quero? É isso que a gente vai conseguir conversar hoje. E toda vez que você pensar sobre essa importância de esforço versus resultados, é que, querendo ou não, o inimigo que mora aqui dentro, a pessoa que fica nos auto-julgando, ela sempre tá te julgando por meio dos seus resultados. Então, assim, às vezes ela até vê que você tá se esforçando ali, esse seu inimigozinho que tá dentro de você, ele vê, a criança tá se esforçando, a pessoa tá tentando, mas aí se joga nas questões ou se joga no mercado de trabalho e acaba não tendo resultados expressivos dentro da internet, por exemplo. Quem tá aqui
crescendo no Instagram, não tá tendo engajamento, tem pessoas que vêm conversam comigo sobre isso também lá pelo direct, eu posto alguma coisa e ninguém comenta, ninguém fala nada, então eu tô me esforçando, eu tô aqui todos os dias, mas eu não vejo os resultados chegando, eu não consigo nem quantificar isso e às vezes realmente tá bem claro que não tem resultados. O que eu faço agora, Mari? Porque o mal de você não ter resultados é justamente esse seu auto-julgamento sempre te direcionar para uma mentalidade de eu não consigo, de eu vou fracassar. E aí você perde a sua própria motivação. É muito bom quando a gente consegue enxergar os resultados, acredito que vocês conseguem ver isso diariamente. Quando a gente tá vendo que tô tendo resultados, por isso é muito bom a gente analisar esses resultados, anotar de alguma forma. Então, se você postou alguma coisa, analisa. Esse vídeo teve um bom engajamento, fiz questões, a porcentagem de questões eu tava em 60%, aumentei para 80%, então eu melhorei. Isso faz com que você se automotive diante dos resultados. Você tá vendo, nossa, eu tô me esforçando, mas de verdade eu tô tendo resultados. E eu percebi que os meus resultados não necessariamente eram proporcionais aos meus esforços quando eu estudei para a OAB. Quando eu estudei para a OAB, o que aconteceu? Eu comprei um cursinho, tinha lá 500 horas de aula para eu assistir, comecei a assistir, eu fiz as contas de quantas horas de aula eu tinha que assistir por dia para chegar no dia da prova e ter assistido tudo. Então eu assistia assim umas 10 horas de aula por dia, terminava o dia esgotada, ainda ia para a faculdade. Eu vivia por conta daquelas aulas porque eu achei que eu tinha que assistir todas. Só que eu imaginava que diante de um esforço 1000%, eu ia conseguir ter os resultados proporcionais nas questões. Engano seu, querida, porque não tem. Quando você não foca no que realmente vai te trazer resultados, e foi o que aconteceu comigo, eu cheguei um pouquinho antes da prova da OAB, eu resolvi fazer questões e fiquei desesperada porque eu simplesmente não estava tendo bons resultados, eu errava questão em cima de questão. E eu não tinha me tocado disso, iniciante, né? Não tinha me tocado de que eu precisava fazer questões durante o processo. O que aconteceu ali? Como eram muitas horas de aula, tudo pra mim ali era importante. Eu não aplicava nada, eu nada retinha. Quando a gente aplica alguma coisa, nas provas é fácil. Aplicar significa você fazer questões. Quando você aplica alguma coisa que você não leu num livro de produtividade, por exemplo, e você coloca aquilo na prática, você aprende de verdade. Existem pirâmides que falam sobre essa forma de aprendizado. E uma das melhores formas de aprendizado é a aplicação, é colocar na prática e dali extrair resultados. Que no início, é importante a gente lembrar isso também, no início os nossos resultados, eles serão medíocres mesmo. Por quê? Medíocres para ruins. Porque justamente você não tem a capacidade para aquilo. A gente precisa passar pelo momento inicial de desconforto, de não ter a capacidade para adquirir essa capacidade de começar a ter resultados. E aí o que manda é a famosa constância, aquilo que é difícil realmente. Então, não sei se vocês já sentiram isso, de tentar colocar todos os seus esforços, colocar ali 100, 1000% dos seus esforços dentro de algum objetivo e depois quando você vai achar que tá colhendo os resultados, esse resultado ainda não chegou da forma como vocês esperam. Quem já passou por isso por aqui? Quero saber, me conta aí pelos comentários. O esforço só é válido se tem resultado, exatamente. E quando a gente pensa nisso de resultado e que no início é mais difícil, a gente precisa lembrar que a gente não é os nossos pensamentos. A gente é as nossas ações de agora. Então, se hoje você se vê inútil, incapaz para alcançar aquele resultado que você tanto quer, o seu esforço, ele conta sim. Eu não quero deixar o esforço de lado. Eu só quero que vocês se atentem, porque isso foi um processo importante na minha cabeça. Quem me acompanha aqui desde o início, desde 2019... eu estudava de uma forma muito mais complexa. Então, tudo eu tinha um processo para fazer, uma planilha para colocar. Tudo meu era complexo. Eu não conseguia simplificar. Eu achava que eu tinha que revisar por 5 materiais diferentes. Quando a gente busca o essencial, quando a gente busca o que realmente dá resultados, a gente se foca
naquilo de forma mais simples e por isso a gente consegue usar mais da nossa energia no que funciona. Então a gente precisa considerar que nós temos as mesmas 24 horas, mas que a gente não tem todo o tempo do mundo. Coloca esse senso de urgência presente na sua vida, principalmente quem tem muito tempo. Eu não trabalho, eu tenho 24 horas do dia para estudar. E aí eu acabo me embananando, enrolando, me perco, quando eu vejo o dia passou e eu não estudei nada. Tem gente nessa situação por aí? Tem gente nessa situação de eu procrastino justamente porque eu tenho muito tempo? Porque quem trabalha muito reclama porque tem pouco tempo. E quem tem muito tempo acaba procrastinando por estar ali enrolando e não conseguindo fechar um dia uma quantidade certa de horas de estudos que funcione para você. Então, esses dois casos, o pessoal tá falando sim, a constância é a maior dificuldade para todo mundo, é algo que a gente precisa vencer. O autodomínio é a maior virtude que a gente pode buscar. E até por isso é tão... Eu tô toda suja de maquiagem, né? E até por isso o autodomínio é algo que a gente precisa colocar presente na nossa vida em cada pedacinho dela, sabe? Então todas as vezes que vocês se autodominarem em coisas pequenas, mais fáceis, vocês estimulam esse autodomínio como se fosse a forma de vocês operarem para outras coisas também. É gradativo mesmo. Eu na OAB também. É bom que a gente já aprende como não fazer, né? Acontece muito, beleza, gente. E aí, esse nosso eu auto-julgador que vem o tempo inteiro falando assim, você não consegue fazer isso, ele te trava muitas vezes, ele te limita, ele te traz um monte de dúvidas do que é o certo e o que é errado fazer quando a gente busca o essencial, porque eu sei que o que eu tô falando aqui pra vocês colocarem os esforços de vocês no que realmente importa, faz surgir aí mais uma pulguinha de dúvida do que é o que realmente importa, o que é o essencial dentro do objetivo de vocês hoje. Então eu vou ajudar vocês agora a como fazer, como buscar esse essencial de verdade, ok? Eu, nos dias que eu mais tenho tempo sem aulas é quando não faço quase nada, nem descanso também porque me sinto culpada. Valéria, aqui a gente precisa lembrar de manter uma rotina sempre. A rotina sempre vai ajudar, tá? Não precisa ser uma rotina redondinha. Eu sei que tem gente que não pode e tem gente que não gosta de uma rotina redondinha. Mas quanto mais nos mesmos horários você fizer as mesmas coisas, como se você tivesse aula, como se você marcasse horário e batesse ponto ali todos os dias, melhor vai ser para você cumprir o que precisa ser cumprido, tá? E obviamente você fica se sentindo culpada porque você podia ter feito mais, você podia ter se esforçado mais e não fez. Então você não teve esforço nem resultado. E aí tem a culpa, o que sobra é a culpa. Porque quando você tem um esforço, pelo menos você se sente mais merecedor de chegar ali. E aí você fica se perguntando, aonde eu errei? É aí que você tem a resposta, e é aqui que eu quero chegar. Como fazer? É tentar já o quanto antes se provar esses resultados, colocar sua mente à prova e se provar esses resultados como? Na aplicação, não tem outra forma. Então a gente tem muito medo de errar, mas a verdade é que a gente aprende muito com o erro. Às vezes a gente tá aí querendo fazer um lançamento, às vezes a gente tá querendo entrar em um novo objetivo e acaba que por medo, a gente vai dando uns passinhos para trás, vai ali, tô estudando, mas não vai para prática de verdade, não vai para aplicação de verdade, e aí nunca descobre se o que está sendo estudado realmente funciona, porque cada caso é um caso no final das contas, tudo vai ter uma particularidade. Então, se você está estudando para algum concurso, você vai ter uma particularidade que vai ser o seu erro, e é ali que você tem que focar. Pode ser um assunto, pode ser a sua forma de escrever, pode ser o tempo que você tem para fazer aquela prova, e você precisa descobrir o quanto antes onde está o erro. Então, se você quer focar nos seus esforços, no que realmente importa, a dica é: erre o quanto antes. Erre, se jogue, vai lá, fracassa se tiver que fracassar, porque é ali que você vai descobrir o que é essencial. Quanto antes você errar, melhor vai ser para você descobrir o que realmente funciona, tá? E nos dias que eu fico mais tempo assistindo aula do que fazendo questões, fico esgotada. Eu já contei, acho que você estava aqui quando eu contei a história da OAB. Não é a melhor opção, porque no dia da prova, o que vai ser cobrado de você é a aplicação. As questões, elas te dão
esse aval de como a teoria, que é abstrata, se concretiza ali. E aí o tempo passa mais rápido, quem estuda por questões sabe disso, o tempo passa muito mais rápido do que ler aquelas 200 páginas de PDF. E você aprende de verdade, você coloca concreta a teoria. Uma teoria de 200 páginas é humanamente impossível você decorar tudo isso, entender tudo isso. Agora, quando você faz questões, você entende a aplicação, como aquilo é visto na prática, como aquilo é cobrado na prática, e aí fica muito mais fácil de você reter o conteúdo na sua cabecinha, tá? E aí, a gente tem que se vê menos como os nossos pensamentos e mais como a nossa ação do que a gente vai fazer agora. Essa ação traz a sensação de, poxa, eu consegui e também eu gerei algum tipo de resultado. Pode ser um resultado imediato, tem muitas ações que têm resultados imediatos, um projeto, um TCC, terminei e tal. Pode ser um resultado mais a longo prazo. E sempre quando tem resultados a longo prazo que exigem constância, o ideal é você estar acompanhando o seu progresso da forma que você pode. Seja uma tabelinha no Excel que pode te ajudar bastante, seja, se for num site de questões, por exemplo, você consegue ver lá a sua porcentagem de acertos, o que é muito legal, tá? Mari, você acha válido estudar por questões até mesmo sendo conteúdo novo? Sim, pelo menos começar por questões eu acho mega válido, eu acho que super funciona, estimula o seu raciocínio e depois você pode ir pra teoria. Se faltar alguma coisa, você vai ver lá. Pra gente saber quais são os nossos resultados, a gente precisa entender o que é um resultado naquilo que a gente está fazendo. Então a gente falou aqui, espero que tenha sido nesse vídeo, não no primeiro que deu ruim, a gente falou aqui em um resultado pode ser financeiro, pode ser o dinheiro que está entrando a mais dentro da sua carreira como profissional, você obteve o resultado que você queria, pode ser por meio da porcentagem de acerto nas questões, pode ser por meio de mais clientes, por meio de mais engajamentos, se você trabalha aqui no Instagram, só toma muito cuidado com esse negócio que eu falei do sentimento. Eu sinto que tá dando certo. Muito cuidado com isso. O sentimento, ele pode nos enganar por a gente cair nessa ideia da zona de conforto. Então, eu me sinto confortável fazendo isso, parece que eu tô aprendendo, parece que eu tô avançando, mas na verdade eu não tô chegando a lugar nenhum. Então, quando você usa a palavra eu sinto que está dando certo, tome muito cuidado e busque entender qual que é o resultado que você tá buscando com aquele esforço, tá? Porque a vida não paga por esforço, mas ela paga por resultados. Então é isso que a gente precisa buscar. Falamos também sobre o ser produtivo não é ser ocupado. Muita gente ainda confunde isso, é algo que a gente precisa parar e pensar onde eu estou colocando meus esforços. Eu realmente estou tratando das atividades importantes. O que é atividade importante? São aquelas que vão te levar ao seu grande objetivo final, que pode ser os seus estudos, que pode ser a pós que você está fazendo, que pode ser o conteúdo que você produz. E também as outras atividades que vão sustentar o que é esse seu grande objetivo. Exercício físico, cuidar da sua alimentação, que te dá disposição, dormir bem. Então, todas essas atividades são sim importantes e precisam ser encaixadas no seu dia a dia. Agora, diante dessa ideia, a gente sabe que existem também atividades que são urgentes. O que são atividades urgentes? Aquelas que pipocam na sua frente enquanto você está fazendo uma atividade importante e ferra tudo porque você não sabe se você larga para resolver a urgência ou se você continua ali, tá? Amei agora em reta final da OAB, você acha... Mari, tá. Você acha, na reta final da OAB, você acha que devo focar nas últimas provas da ordem? Sim, o ideal é fazer o máximo de provas antigas que você puder. Em todas as fases, a ideia é sempre essa. Porque as questões se repetem, né? Aliás, isso também é colocar o esforço no que realmente interessa. É o famoso edital por ordem de prioridade. Então, tem aquele monte de assunto, de matéria, mas o que é cobrado mesmo, às vezes, é 20%. Eu ouvi muita galera da PRF falando isso. Que do edital 20% apenas foi cobrado, daquele edital gigante, uma partezinha só foi cobrada. Então, é óbvio que é interessante colocar os nossos esforços no que vai ser mais cobrado. Como é que eu sei isso?
os queridinhos. Existem assuntos que são queridinhos das bancas que elas sempre cobram. Então não tem muito para onde fugir. O certo é a gente colocar mais esforço no que é mais cobrado. Faz sentido, certo? E aí, seguindo, como que a gente vai fazer isso? De buscar os resultados e conseguir manter essa análise, essa constância no que realmente traz resultado. A gente precisa sempre, no início, eu falo assim, quando a gente vai fazer um planejamento, existem atividades que são iniciais. Essas atividades iniciais, ou seja, aquelas de preparação, aquelas de início mesmo, o próprio planejamento é uma atividade inicial. Nela deve conter uma estratégia, nela deve conter uma análise da forma mais inteligente de fazer aquilo. Não é o jeitinho mais fácil, não. É a forma mais inteligente que a longo prazo não vai te custar esforço e nem tempo. É legal quando a gente pensa que a gente pode fazer mais com menos tempo. Então é essa a ideia de focar nos resultados. A gente está fazendo mais com menos tempo. A gente está fazendo o essencial, focando no essencial, porque a gente sabe que é ele que vai trazer o resultado que a gente tanto busca, certo? Então a gente precisa alinhar 2 pontos. Primeiro, como? Como que eu vou... É a primeira pergunta que você precisa responder quando você tem um grande objetivo. Como que eu vou fazer? Qual que é a primeira menor ação que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero? Essa é a primeira ideia que a gente precisa falar aqui. Como? A gente precisa responder essa pergunta para entender e estabilizar na nossa cabeça até mesmo roteiros. Eu sempre falo para vocês, quando a gente senta para estudar e surge bilhões de dúvidas na nossa cabeça, essas dúvidas vão causar um desconforto tão grande, tão agoniante, que vocês vão começar a o quê? A mexer no celular. Vai ser muito mais fácil pegar o celular, ficar ali mexendo no celular, ao invés de enfrentar aquele desconforto de sentar para estudar e não saber por onde começar, o que é melhor fazer primeiro. E é por isso que a gente foge. O como precisa ser respondido antes do estudo em si. Então, antes do estudo em si, durante as atividades iniciais de preparação, a gente precisa responder o como. Como eu vou fazer isso? Qual é a melhor forma de fazer isso? E também a gente falou isso no início, né? Que é importantíssimo quando a gente tem um para quê e a gente tem isso bem claro na nossa cabeça. Se você está estudando hoje sem um motivo muito claro e específico, vai faltar motivação, obviamente, né? Motivo para a ação vai faltar e você vai começar a procrastinar. Então você tem que ter um motivo específico para estudar. Você tem que enxergar isso com muita clareza dentro de você. Ah, eu tô estudando porque eu quero isso lá na frente. Esse é meu objetivo com a ação de agora, com sentar e estudar agora, tá? Que bom que vocês estão gostando, gente. A qualidade e a competência, tá. Quando a gente, então, começa a alinhar esse como e o para quê, a gente traça estratégias. Porque a gente pode traçar estratégias por meio de um método de outra pessoa. Então, uma outra pessoa que passou por aquilo, ela vai lá e te ensina qual que é a melhor forma de agir diante dos vários obstáculos, dos problemas que você vai enfrentar, beleza? E também você pode pegar... O exemplo do concurso é bem fácil de enxergar. A gente tem ali provas antigas, a gente analisa essas provas antigas, entende dentro daquelas provas quais são os assuntos que mais caem, portanto, os queridinhos da banca, e aí a gente consegue traçar estratégias em cima daquilo. Eu faço um planejamento estudando primeiro o que cai mais nas questões de concurso. Por quê? Porque isso é inteligente, essa é a análise importante que a gente precisa fazer, é essa estratégia que a gente precisa usar, que não é um jeitinho mais fácil, pelo contrário, no início você vai se sentir tendo muito mais trabalho para organizar essa estratégia, mas a longo prazo vai ter valido muito a pena, porque é bem provável que você faça mais, que você faça melhor em menos tempo, com menos esforço, tá? Vocês estão acompanhando meu raciocínio por aí? Tá tudo certo? E é muito legal essa ideia de buscar o melhor resultado, porque a gente começa a buscar a forma certa de emergir, de deixar fluir de verdade aquele aprendizado. Essa é uma ótima ideia também. Por exemplo, quando você está estudando inglês,
tô estudando inglês e hoje pra mim o inglês não é igual ao português, que eu chego aqui e falo o que eu quiser e as palavras vão saindo de forma natural. O inglês eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que lembrar como é que aquela palavra é em português, depois em inglês. Vários processos vão acontecendo na minha cabeça para que eu consiga falar inglês. Mas vocês concordam que à medida do tempo em que eu vou colocando esforço em estudar inglês e de preferência da forma certa, da forma que te traz mais resultado, você vai adquirindo uma competência que você não tem e aquele inglês ele passa a ser tão fluido, tão presente em você que você consegue falar sem passar por tantos processos. Por que eu usei essa analogia? Para a gente entender que existem processos que a gente vai ter que passar, principalmente no início, para compreender aonde que estão as coisas que realmente nos trazem resultado. Então, lembrando lá do que eu falei no começo. No começo eu falei para vocês que existe o inimigo na nossa mente e ele tá o tempo inteiro nos auto-julgando. E ele fica julgando o quê? Os pensamentos que você tem. Ou ele fica inventando pensamentos ruins. Pensamentos do tipo, eu não sou merecedor, eu não sou capaz de fazer isso porque eu sempre erro um monte de questões. É esse o seu inimigo que está dentro de você e que fica te auto-julgando. E esse inimigo ele pode ser parado pelo poder da ação. Só que a ação ela se faz sabendo o que precisa ser feito. E é muito difícil a gente quebrar essa barreira inicial de que existe uma competência ali para ser construída, tá? Vamos pensar sobre isso. E por isso tão importante o momento inicial de preparação durante seu planejamento, de traçar essa estratégia. É muito legal quando a gente traçando essa estratégia, a gente se sente dominando o que a gente faz. Principalmente no início, que é mais difícil ter competências técnicas para aquilo, mas eu tenho competências de estratégia. Eu tô vendo que eu tô crescendo, que eu tô avançando, que eu tô tendo resultados. Então isso serve como uma motivação para mim. Ok? Estão acompanhando certinho? Tudo certo? E aí a gente vai adquirindo essa competência, a gente vai enxergando que por meio do acerto e erro, a gente viu que traz mais resultados e focou naquilo de verdade. A gente busca essa estratégia de análises e aí sim a gente foca no que é mais importante. E isso é uma coisa assim, é uma mentalidade, não sei se aí na casa de vocês também foi assim, é uma mentalidade que é difícil de bater. Porque eu fui ensinada quando criança que o mais importante era o esforço, que a gente precisava se esforçar, que a gente precisava fazer grandes coisas, estar ali, que o esforço era o que importava. E aí a gente se esquecia do que era realmente resultado. Eu cresci muito com isso, até durante os meus estudos, escola, faculdade, eu me via muito mais buscando buscando ser a mais esforçada e não direcionando os meus esforços para o que dava realmente resultado. E isso é um perigo, porque se a gente coloca isso na nossa cabeça que precisa mais dos esforços e menos dos resultados, a gente se perde no meio do caminho e começa a inventar coisa para fazer, tá? Não sei se vocês já passaram por isso, de inventar coisa para fazer, não tô me esforçando o suficiente. É o contrário da procrastinação, mas existe. Existe a pessoa que quer sempre trabalhar mais, mas não coloca o seu esforço no que realmente traz resultado, ok? E aí, essas dúvidas de início que nos impedem, elas são então tratadas principalmente com essas estratégias que você traz no início do processo do seu grande objetivo, para dominar todo aquele processo. Nos concursos eu falo que são as regras do jogo, no edital tem ali as regras do jogo. E é muito mais legal quando você pega e estuda aquilo que são as regras do jogo, porque é como num jogo de futebol. Você, como técnico, né, você analisa o seu adversário. O seu adversário, o outro time, ele tem esses e esses pontos positivos, então é nisso que eu tenho que atacar. É nisso que eu tenho que concentrar meus esforços para ter mais resultados, ok? Estão me acompanhando? Misericórdia, estou passando por isso. Rai, segue aqui que a gente vai conseguir concentrar os nossos esforços no que realmente traz resultados. E aí também, quem fala assim, eu tenho pouco tempo, tem que prestar muita atenção se esses esforços
de pouco tempo estão direcionados para fazer alguma coisa de verdade. Tem gente que acaba usando o tempo mais para as distrações e nem percebe, nem se deu conta, nem tomou consciência real disso, e as distrações acabam ocupando todo o dia daquela pessoa. Então, muito cuidado porque, eu fazia isso na época que eu estagiava. Sabe o que eu fazia? Vê se vocês já fizeram isso na vidinha de vocês. Eu sentava pra trabalhar na época que era serviço público. Eu sentava pra trabalhar, eu abri o Globo.com. Abri o Globo.com, aí eu abri depois o e-mail. Aí eu perdi ali pelo menos uma meia hora. Vocês já fizeram isso? Grande maioria das pessoas faz isso, né? A gente se perde ali. Hoje em dia eu realmente não faço isso. Eu sei exatamente o que eu vou chegar na minha mesa, eu sei exatamente qual é a primeira coisa que eu tenho pra fazer. Geralmente essa coisa é muito importante e por essa clareza eu consigo sentar e fazer. Eu nunca mais olhei Globo.com. Os e-mails eu tenho um dia e um horário certo pra olhar, a não ser que tenha alguma coisa mais especial. Mas o pessoal tá falando superfície, sim. É algo comum, infelizmente, da gente olhar o Globo.com, porque tá no computador, né? Se não olha o celular mesmo, no Globo.com dá pra dar aquela disfarçada. E ficar perdido ali pelos primeiros minutos e não enfrentar o que precisa ser enfrentado de verdade. Isso é uma coisa que a gente consegue recuperar, que a gente consegue melhorar, se a gente se coloca um tempo específico para fazer determinado trabalho. Por isso que a meritocracia não funciona, né? Mas vamos dizer assim, a remuneração relacionada à produtividade talvez faça mais sentido para que você coloque seus esforços num tempo específico, assim. Então, o pessoal que estuda o dia inteiro precisa determinar, como se fosse para bater ponto mesmo, de que vai começar a estudar, faça chuva, faça sol, o mundo tá caindo, tá tudo errado, mas 8 horas da manhã eu tô sentada para começar a estudar. Isso é uma programação que você faz na sua mente, que você coloca na sua cabeça. E daí não vai ter Globo.com, não vai ter celular, 8 horas eu estou sentada estudando. Isso é legal pra gente se planejar e se determinar, se autodominar dessa forma. Porque não é fácil, gente. Eu sei que não é. Os vícios, eles estão presentes a todo momento. As tentações estão por aí e a gente precisa driblar cada uma delas. E se a gente começa... E é difícil principalmente nesse início, que o celular é quase que a extensão das nossas mãos, né? Mas à medida que você vai se desligando do celular, se trocando os hábitos, os momentos que você tinha com o celular. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso lá pro YouTube. Vocês querem um vídeo sobre celular, sobre as distrações? Vou fazer. Me conta aqui se vocês topam um vídeo pro YouTube sobre como estudar sem celular. A procrastinação leva ao abismo do fracasso. Verdade, Adriano, mas também não tinha outra opção, né? A procrastinação é o contrário do esforço e, portanto, sem ação não existe como ter sucesso. O esforço, ele nos leva ao resultado. Por isso que eu sei que tem uma linha bem tênue aí pra gente pensar sobre o quanto é importante existir esforço. É importante, sim, mas que ele esteja direcionado para o lugar certo, porque sem o esforço, sem a ação real, nada vai acontecer, vai levar ao fracasso. Mas esse esforço ele precisa ser direcionado para o lugar certo, porque a nossa energia ela não é finita, não é infinita, ela é finita. Então, em algum momento você vai cansar, em algum momento do dia você vai cansar. E é interessante que você use as suas horas da melhor forma possível, colocando seus esforços no que traz mais resultado. Porque você não tem todo o tempo do mundo, você tem outras coisas para fazer. É importante que você tenha seu tempo também para outras áreas da sua vida, porque é isso que vai sustentar a sua prioridade. Eu sempre falo isso aqui para vocês. E é isso que vai te trazer qualidade no que você tá fazendo, porque se você bitola muito e esquece as outras áreas da sua vida, você perde a qualidade dos seus esforços. Tem gente que às vezes me pergunta, dá pra passar em X tempo estudando só 2 horas por dia? Dá, desde que você coloque seus esforços aonde te traz resultados de verdade. É preciso saber o que te traz resultado de verdade. Qual é o seu canal no YouTube? Chama Mente à Prova. Vou escrever aqui, Mente à Prova. Procura lá, sim, porque Mariana Machado tem 500, né? Aí eu coloquei Mente à Prova, que é a nossa comunidade, que antes aqui o arroba era Mente à Prova.
E aí a gente colocou Mente à Prova lá pelo YouTube. Aproveita que eu vou deixar essa live lá amanhã eu posto essa live lá, fica lá salva pra vocês. Eu amo o YouTube porque, diferente do Insta, a gente consegue acelerar, né? Aí ganha mais produtividade. Aí vocês me aceleram e me assistem por lá. Beleza? E já pra finalizar, pra gente manter essa constância de estou direcionando os meus esforços para onde realmente me dá resultado, eu quero lembrar que nós somos as nossas empresas. E como empresas que somos, como a gente está aqui se gerenciando, que a gente se estipule prazos, porque não existe resultados reais se você não se colocar prazos, se você não fizer um planejamento de que eu vou estudar isso e eu vou aplicar aquilo que eu estudei logo depois ou na próxima semana. Se coloca esse prazo de quando você vai aplicar. Nós só funcionamos com prazos, além das nossas análises frequentes que eu sempre falo para vocês, com a famosa pergunta: estou me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? Certinho, galera? Ser esforçado leva ao degrau do sucesso e sem renúncia não existe vitória. Isso, Adriano terminou a nossa live com uma frase muito boa. Espero vocês lá pelo YouTube. Beijo, beijo e até a próxima live, galerinha.